Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Jacques Markovitch e, em nome dele, toda a equipe do Projeto Métricas. Agradecer o convite, porque estive no início do segundo curso de Métricas de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais, e agora na ocasião do encerramento. E agradeço, sobretudo, pela oportunidade de participação da equipe da universidade, né? Já é a segunda vez que a UFSCar participa nesse importante processo formativo, que traz resultados, sem dúvida, valiosos, tanto para o processo interno, se pensarmos nas métricas de resultados, quanto para o processo externo, que são as nossas métricas de impacto. Gostaria de parabenizar os concluintes, sobretudo aqueles da UFSCar. E antes de falar dos desafios, prioridades e perspectivas para 2022, eu queria fazer um breve balanço do que foi 2021, né, do que tem sido esse ano. Igualmente, 2020 foi um ano, tem sido um ano bastante difícil. Seguimos com uma situação sanitária crítica, felizmente foi possível avançarmos com a vacinação e agora temos um respiro de situação ao menos estabilizada. Para as universidades, seguimos com um impacto importante da situação sanitária, ainda estamos no processo de retorno pleno às atividades presenciais, mas com uma dificuldade muito grande, que é a falta de recursos para o funcionamento das universidades. Falta de investimento em ciência e tecnologia. Então, se por um lado a gente tem tido um reconhecimento da sociedade pelo trabalho que vem sendo prestado, tanto na assistência em saúde, quanto no desenvolvimento científico dos tratamentos, dos processos de desenvolvimento de vacinas, ainda sofremos com um forte sentimento de falta de perspectiva nos nossos jovens. E queria destacar aqui o papel que nós temos enquanto gestores de promover de alguma maneira a esperança através do nosso trabalho de gestão das universidades. Para a UFSCar, em relação a desafios, prioridades e perspectivas, que foi o pedido que o professor Jacques fez para essa locução, eu elenquei alguns itens mais macro, que foram itens que eu também mencionei na minha fala no início desse segundo curso, né? E eu vou começar pelo mesmo ponto de partida, que é a necessidade de ainda defendermos o processo de autonomia universitária. As universidades, elas devem ser livres para o pensar, para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, e nós seguimos com um ambiente político bastante desfavorável, e tenho muita esperança que nós poderemos fazer bons debates no processo eleitoral. A autonomia universitária, ela segue ameaçada e a gente segue com os ataques à ciência e às universidades. Como eu falei, tivemos um ano com bastante escassez de recursos. É claro que nós devemos reconhecer o cenário econômico bastante desfavorável, mas é através do desenvolvimento científico que nós poderemos recuperar o país e poderemos promover um país soberano e menos desigual. A comunicação também nos desfavorece, porque nós somos atacados constantemente pelas fake news. Então, são dois pontos para os quais a UFSCar seguirá atenta. Nós inauguramos nesse ano o nosso Instituto da Cultura Científica e vamos aí congregar todos os trabalhos de comunicação científica e de promoção da cultura científica nesse cenário. Também implementamos de forma definitiva o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, e dessa forma pretendemos seguir avançando
em relação a esses aspectos. Tem um outro ponto bastante desafiador, ainda no cenário econômico, que é a assistência e a permanência estudantil. Então, é fundamental que nós possamos garantir aos jovens de grupos subrepresentados, grupos sociais subrepresentados, que eles possam concluir os seus estudos para que possamos seguir promovendo uma sociedade menos desigual. E esse programa de assistência estudantil no âmbito das universidades federais, ele está bastante ameaçado. Em relação a esse contexto macro, nós ainda temos o desafio de fazer a gestão da pandemia e dos seus impactos na universidade. Ainda estamos nos perguntando como se dará o retorno presencial. Será que todos os estudantes irão retornar? O impacto econômico da pandemia, ele foi e segue sendo muito grave. Muitos dos nossos estudantes estão trabalhando para apoiar suas famílias e a evasão desses estudantes vai ter um impacto muito negativo no futuro da nossa sociedade. Então, vai ser, ou tem sido, um desafio. E outro desafio que temos aí, talvez mais recente, e que segue para o próximo ano, é a defesa da pós-graduação. Então, nós precisamos defender aí o nosso sistema de pós-graduação tão importante para a formação de recursos humanos, na pesquisa e na produção de conhecimento, e também garantir apoio aos pesquisadores, tanto na busca por fomento na situação de crise, mas também no apoio institucional. A UFSCar ainda trabalha nessa estrutura administrativa e almejamos ter uma infraestrutura científica também para apoiar os nossos pesquisadores na divulgação das suas pesquisas. Já caminhando aqui para a finalização, eu queria destacar, em relação às perspectivas, uma experiência muito positiva que tivemos esse ano, que foi o trabalho conjunto entre as instituições federais de ensino superior do Estado de São Paulo. Então, o UFSCar, Unifesp, Universidade Federal do ABC, junto do Instituto Federal, têm sido muito parceiras na defesa das universidades federais. Isso acontece, claro, junto com a Andifes, no âmbito nacional, e nós temos buscado também estreitar laços com as nossas irmãs do Estado, as estaduais, e foi com muita satisfação que nós começamos esse ano um processo de ingresso conjunto para o vestibular indígena com a Unicamp. Então, nós temos muita alegria em ter estreitado aí esse laço com a Unicamp. E, por fim, como perspectiva ainda a implantação da política de ações afirmativas. A UFSCar, ela começou as suas ações afirmativas antes mesmo da lei de cotas, e nós ainda não implementamos de forma plena a política de ações afirmativas, diversidade e equidade, e devemos avançar também na inclusão dos grupos sociais subrepresentados na pós-graduação. Então, já desenhamos um projeto para promover o acompanhamento de estudantes desde a graduação até a pós-graduação e garantir que esses grupos tenham grandes cientistas aí, quem sabe, nos próximos anos. Essas são as questões acadêmicas, e eu não posso deixar de destacar também o trabalho em planejamento e gestão, que também faz parte do rol de prioridades da UFSCar e que dialoga diretamente com o processo de formação desse segundo curso promovido pelo Projeto Métricas. Então, finalizo aqui minha fala, agradeço novamente e parabéns a todos que concluem o curso de formação hoje. Olá, meu nome é Nelson Sass, eu sou o reitor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e gostaria de, nesse momento, mostrar a minha gratidão
a minha alegria pela participação de um evento tão importante, né, como se estamos no momento de finalização, né, que se trata aqui, evidentemente, do segundo curso de métricas e desempenho, de desempenho acadêmico e de comparações internacionais. Evidentemente, elementos muito importantes do ponto de vista da qualificação dos processos, né, não só dos processos acadêmicos, mas processos, evidentemente, como um todo, né, de tudo aquilo que se propõe a se fazer, digamos assim, né. Quero também manifestar a minha honra, o privilégio de também contar de ter a organização de todo esse evento, né, do professor Jacques Markovitch, pela condução absolutamente fundamental na condução e da finalização desse trabalho. E não é um trabalho trivial, queria dizer que um trabalho altamente qualificado, que exige muito daqueles que se propõem a iniciar e finalizar, levando em conta, né, que 60%, né, do grupo, né, que iniciou conseguiu essa finalização, o que demonstra realmente, né, a qualidade e o rigor, né, desse trabalho, né. Bom, cabe a mim tecer algumas considerações de alguns pontos que eu entendo muito importantes, né, nessa questão, né. O primeiro diz respeito à questão dos desafios da universidade nesse cenário. Queria dizer que a universidade os aspectos educacionais, digamos assim, hoje no Brasil, eles estão numa situação bastante difícil, digamos assim, do ponto de vista de qualificação, do ponto de vista de métricas, do ponto de vista do desempenho, digamos assim, nós estamos numa condição, digamos, bastante difícil, digamos, né? E isso não é diferente da nossa universidade como um todo, né? E queria dizer que isso, para nós, é um aspecto muito importante do ponto de vista da nossa universidade, que a gente possa garantir, né, que esse desempenho, toda essa estrutura complexa, ela se mantenha em pé, né, mesmo em situações muito difíceis do ponto de vista do custeio, do ponto de vista da estruturação, e que traz, evidentemente, um desafio realmente muito maior, né, do que se poderia imaginar em alguns momentos iniciais, digamos assim, né? Eu queria aqui lembrar, hoje, na edição do jornal Estado de São Paulo, no dia 6 de dezembro, né, no espaço aberto, onde o procurador de justiça, o Dr. Roberto Livianu, bridou com um texto muito interessante e que fala sobre corrupção, né? Corrupção. E marca, né, digamos assim, para o dia 19 agora, né, perdão, no dia 9, melhor dizendo, agora, né, de dezembro, como sendo um marco importante, né, da Organização Mundial da Saúde para o combate da corrupção. Ué, mas por que eu estou falando de corrupção no momento que nós estamos falando de métricas? Eu estou ressaltando isso porque corrupção, do latim, ele pode ser utilizado também como um ato de quebrar aos pedaços, né? Então, isso, quando se coloca nesse texto, né, como disse do Dr. Roberto, ele chama atenção no seguinte, de que os países que trabalharam com a redução da corrupção, eles trabalharam também de uma forma vigorosa do ponto de vista do desenvolvimento, um investimento maciço em educação. Quando se fala, por exemplo, portanto, em corrupção, e se usa do latim o tal do quebrar aos pedaços, você pode utilizar isso, que esse ponto de questão, a rigor nós estamos quebrando os sonhos das nossas gerações. Portanto, eu entendo que quando você qualifica, e esse é um trabalho da nossa universidade, e trabalhando duramente nessa questão, nós estamos trabalhando no sentido de garantir, do melhor que for possível, os sonhos da nossa juventude e das gerações que estão chegando e aquelas que virão. Então, eu entendo fundamental esse papel fundamental para que, afinal de contas, quais são os nossos desafios? Os desafios da universidade, ele vai nessa direção que entendo absolutamente fundamental. E vamos trabalhar duramente para isso, né? Outro ponto que, evidentemente, tem muito a ver com o que acabamos de falar e o que vamos fazer agora, né? Nós estamos num momento de finalização
né, de uma fase, né, de construção, né, da gestão do Brasil, digamos assim, e que nós estamos prestes a mudar, né, digamos assim, a mudar o governo brasileiro, enfim, que deve finalizar no ano que vem, 2022, e é importante dizer o que poderemos, né, ter nesse momento, né? Nós diríamos que esse ponto que eu me referi há pouco, ele transcende e talvez amplia, né, as nossas expectativas, no sentido de um ano que, de forma geral, né, ele pode, de alguma forma, trazer alguma turbulência, né, que é uma certa tradição, né, da maneira como isso acontece, né, no nosso país. Nós precisamos estar preparados para garantir que essa turbulência seja o menor possível. E eu também queria dizer que seria muito importante, né, que com a mudança, né, dessa nova gestão, digamos assim, quem sabe nós podemos ter uma questão em onde as questões relacionadas à educação ela não seja uma questão relacionada ao governo, a qualquer tipo de governo, a qualquer governo que se inicia, mas que pudesse ser relacionada a uma questão do Estado brasileiro, em que isso tivesse um trabalho perene do ponto de vista de que todas as gerações e uma continuidade absolutamente harmoniosa de que todas essas gerações pudessem ter o seu início, o começo e a sua finalização, e evidentemente chegando no nível superior, no caso, né, das universidades, que os sonhos pudessem ser concretizados para quem quiser fazer isso. Todo jovem brasileiro tem o direito de entrar numa universidade e se promover a ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, enfim, todas as áreas, né, evidentemente, do conhecimento, que isso possa ser priorizado. Então, os nossos desafios de 2022 é, quem sabe, a gente ter em 2023, né, uma consolidação de que isso possa ser realmente, é um sonho, talvez, mas eu gostaria muito de entender que isso pudesse ser colocado de uma forma vigorosa, né, para as nossas gerações, e nós estaremos, por acaso, né, nesse momento como reitor, nós estaremos nesse período de transição entre a finalização atual, né, do atual governo e o governo que virá a seguir. Então, nós estamos dispostos e sempre atentos àquilo que o sistema universitário, em especial, né, no caso da Universidade Federal de São Paulo, né, da nossa Unifesp, que a gente possa estar alinhado aos desafios que virão, né, nesse período, né, do ano que se segue e aqueles que virão. Reputo que isso será sempre muito fascinante e uma condição que a gente terá muita energia do ponto de vista de que a gente possa trabalhar nessa direção. Temos uma perspectiva, digamos assim, sempre, né, de mudança para o lado positivo, digamos assim, né? E queria dizer que talvez isso possa dizer que, usando uma palavra absolutamente fundamental do grande, né, Guimarães Rosa, de que o real ele não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Portanto, nós estamos nessa fase de travessia e com muito entusiasmo no sentido de que a nossa universidade possa dar conta, né, das questões que virão, que estarão pela frente, digamos assim, né? Muito bem, a partir desse ponto, eu creio que vale também ressaltar aquilo o que foi feito, digamos assim, o que aconteceu, digamos, né, desse grupo privilegiado, né, que está no momento de finalização, né? Também gostaria de dizer que talvez a gente pudesse usar a fala, né, do Coelho da Alice, né, e que no País das Maravilhas, né, e que Alice perguntava lá para o coelho, né, para onde ela iria, alguma coisa desse tipo, e o coelho respondeu de uma forma brilhante que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Quando nós estamos falando aqui de métricas e nós estamos falando daquilo que são reais do ponto de vista dessa qualificação, nós temos a necessidade de entender para onde iremos, né? E no caso especial do grupo que se debruçou, né, no processo de finalização do grupo da Unifesp, foi muito interessante porque
nós verificamos que o grupo teve, né, como a sua, digamos, a resposta ao tema, né, a questão dos índices de inclusão isonômica, né, avaliando, né, a entrada e a saída do pessoal chamado PPI, ou seja, de pessoas pretas, de pardos e de indígenas, né, e observar, tentar verificar o que aconteceu, né, após a finalização desse processo, né. Queria dizer que isso é muito importante colocar, e no Brasil, sem dúvida, isso é absolutamente trágico, digamos, né? A diferença que nós temos entre nós, entre todos os nós, entre dos brasileiros e brasileiras, né? Nós podemos dizer que, lamentavelmente, nós ainda, provavelmente, temos pela frente uma situação que a gente poderia dizer que a gente ainda trabalha com castas. Estamos longe, né, de uma isonomia entre o povo brasileiro, no sentido dos seus privilégios, enfim, das oportunidades, digamos assim. Então, nós entendemos que o grupo que se debruça sobre essa questão, ele vai diretamente nessa direção. E a Unifesp tem trabalhado no sentido dessa isonomia, no sentido de oferecer as oportunidades para essas castas, digamos assim, que ainda estão à nossa frente, digamos assim. Nós não entendemos que é absolutamente indesejável que isso permaneça. Como eu disse há pouco, entrar numa escola e entrar numa universidade pública é um dever de qualquer digamos, país, digamos assim, para todo aquele jovem que queira entrar nessa travessia, ele possa ter esse direito, digamos, assegurado. Então nós entendemos que aquilo que o grupo, né, fez, aquilo que se trabalhou, ele traz realmente subsídios muito interessantes nessa questão. E aquilo que nos fortalece, né, dentro da nossa instituição, e que eu gostaria de também dizer que isso possa ser também algum tipo de um entendimento que possa ser colocado para todos que trabalharem em situações semelhantes. E aproveito aqui dizer que eu gostaria de manifestar também o meu privilégio e os parabéns por todos aqueles que finalizaram em todas as suas áreas de outras instituições, pelos seus trabalhos também bastante primorosos, né, do ponto de vista da sua finalização acadêmica, digamos assim, né? Agora, também entendo que não adianta apenas ter um trabalho maravilhoso, uma belíssima contracapa, uma maravilha de estrutura, digamos assim, e que vai ser guardada dentro de um belíssimo, digamos, de uma prateleira, né? Eu entendo que isso que foi feito, né, que foi provocado, né, por esse grupo, e em especial aqui da Unifesp, gostaria de dizer que nós temos o privilégio de colegas que trabalham em diferentes áreas, digamos, né, de atuação, mas em especial gostaria de exaltar que fazem parte desse grupo privilegiado os nossos pró-reitores de graduação, de pós-graduação e pesquisa. Então, o fato de nós termos desse grupo privilegiado, né, a possibilidade de ter trabalhado com tamanha intensidade nessa questão, nos traz um privilégio enorme, né? E eu diria que também, não só um privilégio, mas também uma necessidade de fazer com que isso seja real, né? Que isso aconteça de forma efetiva. E nós temos total convicção que poderemos fazer isso, deveremos fazer isso, né, de uma forma sistêmica dentro da nossa universidade, e entendendo, né, que nosso papel como universidade pública, socialmente referenciada, ela é claramente, né, mostrada nesse trabalho vigoroso desse grupo que se debruçou sobre essa questão. Portanto, eu entendo que a aplicação disso, como disse, será fundamental, e entendo que também, mais do que nunca, todos esses grupos terão um desempenho muito importante e farão uma grande diferença, não só da universidade, mas eu ousaria dizer que para o próprio país. Nesse ponto, eu gostaria de finalizar, agradecer mais uma vez uma oportunidade preciosa nessa questão,
parabenizar a todas e todos que finalizaram esse evento absolutamente vigoroso e com o entendimento que nós vamos avançar nessa questão e usando aqui uma palavra também do grande João Ubaldo Ribeiro, eu só posso dizer que quando eu ouço tudo isso e vendo tudo isso, eu só posso dizer com muita felicidade para dizer que viva o povo brasileiro. Muito obrigado a todas e todos vocês e parabéns mais uma vez e agradeço mais uma vez o privilégio dessa oportunidade. Até breve, sejam todos felizes e saúde, evidentemente, para todos nós. Até lá. Professor Marcovitch, é com grande satisfação que eu retorno ao convívio dos participantes do curso Métricas. É sempre uma enorme satisfação estar com o senhor e com as pessoas que coordenam este curso, pela sua importância na formação de quadros para as instituições de ensino superior brasileiras no tocante à incorporação do uso de métricas acadêmicas na gestão universitária. Sem dúvida nenhuma, esta incorporação é fundamental para subsidiar as instituições de ensino superior de elementos para o feedback da sua própria gestão. É através da mensuração desses indicadores que as instituições poderão fazer o seu planejamento, poderão aprofundar o autoconhecimento institucional e, ao mesmo tempo, poderão desempenhar a sua missão e a sua responsabilidade de transparência, particularmente entre as instituições de ensino superior públicas do nosso país. A execução dessa tarefa é, portanto, fundamental e me dá muita satisfação saber que, ao cabo desta segunda edição do curso Métricas, estamos acrescendo algumas dezenas de novos colaboradores antenados e interessados no desenvolvimento dessas atividades no âmbito das instituições em que atuam, porque assim estaremos estabelecendo uma massa crítica mais robusta de colaboradores nesse intuito em diversas instituições. A adoção desse conceito de gestão baseada em métricas e indicadores, ela não é isenta de desafios. E eu falo isso de uma forma bastante confortável, tendo passado 3 anos e meio atuando junto ao escritório de gestão de indicadores de desempenho acadêmico da Universidade de São Paulo, o nosso EGIDA. Tivemos que, na verdade, passar por vários pontos de crescimento institucional e amadurecimento nessa questão, passando pela necessidade de constituição de uma equipe técnica com competências mínimas e visão alargada do papel da universidade, buscando ter sempre o respaldo integral da alta governança universitária, tentando aprimorar a cada dia a nossa infraestrutura computacional que permitisse que esses dados fossem geridos em ambiente de interoperabilidade, com dados internos da universidade, valendo-nos também de bancos de dados valiosos em instituições externas à universidade, que contribuem para o nosso entendimento geral, e no estabelecimento de fluxos e processos de trabalho, definindo prioridades. São múltiplas os nossos interesses, no entanto, há necessidade de estabelecimento de prioridades. Grande desafio também tem sido buscar a correta interlocução, seja com a comunidade interna, seja com os interlocutores da sociedade, de modo a ter a correta percepção de que conjunto de indicadores de forma mais adequada, traduzem aquilo que a universidade espera dela própria e aquilo que a sociedade espera de contribuição das universidades, na formação de pessoas, na geração do conhecimento avançado e inovador e na extensão de serviços apoiando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento econômico da nossa população. Esses desafios só são superados com uma atuação integrada, com a participação de diversos colaboradores internos
na universidade e estabelecendo-se um diálogo profícuo com outras instituições do país, com outras instituições do exterior com maior experiência no uso de métricas acadêmicas e no desenvolvimento do que eu chamaria uma rede de colaboração, que é exatamente aquilo que eu entendo que o curso Métricas está nos dando a oportunidade de atingir, o estabelecimento desta rede. Seria muito importante nós evoluirmos como os desafios para os próximos anos no fortalecimento dessa rede, no compartilhamento de boas práticas, com aprendizado mútuo e contínuo, que nós pudéssemos também trabalhar na formulação de indicadores centrados na sociedade, uma vez que mais facilmente trabalhamos com indicadores de produtos acadêmicos e menos indicadores de impacto da atuação acadêmica. Precisamos ouvir a sociedade para buscar esses indicadores e precisamos, na verdade, trabalhar no sentido de incorporar esta visão da utilização de métricas em toda a comunidade universitária, de modo a agregar apoiadores e colaboradores dentro da expertise vasta que já temos dentro das nossas instituições. Um outro aspecto, professor Marcovitch, que não podemos de forma alguma menosprezar é a importância da definição de um código de conduta na gestão de dados, de modo que esta comunidade que se amplia a cada dia possa trabalhar na justa medida de harmonização entre a responsabilidade de garantir a transparência, particularmente no ambiente público, e, ao mesmo tempo, a proteção dos dados pessoais e individuais, de modo a garantir o necessário sigilo e confidencialidade nesta gestão. São essas as minhas reflexões iniciais, professor Marcovitch, mas quero crer que seguimos todos muito motivados, e mais ainda no momento em que sabemos que poderemos contar com tantas outras instituições do país, de diferentes naturezas, mas irmanadas nesse propósito de absorver este framework das métricas acadêmicas na gestão universitária. Então, eu inicio cumprimentando a todas e todos, cumprimento os presentes na pessoa do professor Jacques Marcovitch, que é o coordenador desse maravilhoso projeto, Métricas da FAPESP, e também dizer que, para mim, é uma honra estar presente e ter tomado contato com esse curso. A nossa posse na reitoria da Unicamp é recente, foi recente e foi uma dos projetos que realmente marcou o meu... eu já sempre tive o interesse por estudar indicadores e métricas, até pela minha própria especialidade, né? Mas esse realmente vem de encontro às expectativas da universidade, no sentido de trazer métricas acadêmicas, mas não são só métricas acadêmicas. Eu ouvi as falas que me antecederam, então, da professora Ana Beatriz, como do professor Nelson Sass, como do meu colega e amigo, eu diria, o professor Aloysio Segurado, em que se fez presente um ponto muito importante, no meu ponto de vista e pelos demais, que são o desenho de métricas que possam indicar um caminho das universidades na formação de pessoas para a nossa sociedade. Então, esse é um ponto fundamental desse curso, não só de gestão, que vai para a gestão universitária, mas ele vai também, né, na construção de relacionamentos entre diferentes instituições e na construção de indicadores que vão dar respostas a problemas da nossa sociedade. Essa segunda edição do curso, ele teve uma importante participação de pessoas aqui da Universidade de Campinas, o que me agrada muito, porque a universidade criou
na gestão que nos antecedeu, um escritório de dados, né, de gestão de dados. E esse escritório de gestão de dados, que é aqui denominado de EDAT, ele é ligado à Coordenadoria Geral da Universidade e, portanto, é um facilitador muito grande para a nossa gestão. E esses indicadores, eles são importantes aliados para que nós possamos não só tomar conhecimento do que se passa na universidade, mas também da tomada de decisões estratégicas para a gestão dentro da universidade, né? Eu parabenizo a todos e todas os participantes que finalizaram esse curso e que hoje recebem, então, o seu certificado, né, para que possam ajudar a cada vez mais a construir a nossa gestão universitária com base nesse projeto de métricas, que, sem dúvida alguma, trouxe formação importante para os nossos profissionais. Assim como o professor Nelson Sass ressaltou várias vezes da importância da oportunidade, eu concordo com o senhor professor, eu acho que é um privilégio a gente poder participar de tantos conhecimentos, de tamanha oportunidade de crescimento. Eu quero ressaltar também a minha gratidão, né, meu reconhecimento pela oportunidade de estar aqui presente e poder ter participado nesse curto período de tempo de gestão desse espaço de conhecimento de métricas universitárias. Eu vou passar, então, a concluir a minha fala, agradecendo a todos os pesquisadores e professores que trabalharam no projeto Métricas. Parabenizo a todos os alunos e alunas do curso que hoje conclui essa etapa tão importante, não só na construção da vida profissional de cada um dos participantes, mas muito pelo toda a colaboração que eles virão a dar às suas respectivas instituições de ensino e pesquisa. Boa tarde, pessoal. Vou agradecer ao professor Jacques Marcovitch e os demais organizadores desse curso, né, por ter feito esse convite para eu fazer uma locução em nome de todos os estudantes aqui. Eu me sinto honrada, né? Muito obrigada. Eu acho que não há dúvida que os objetivos desse curso foram completamente atingidos, né? Discutindo, trocando ideia com os demais colegas, a gente viu claramente, né, o avanço nesse sentido de desenvolvimento de competências, habilidades, no entendimento, né, de uso consciente de métricas, com acompanhamento de métricas, visando aprimorar, né, o desempenho de todas as instituições brasileiras. O curso trouxe uma bagagem muito grande em conteúdo, né, relacionado a indicadores, métricas, de desempenho acadêmico, a questão de rankings, comparações internacionais. E a estrutura como o curso está montada, ela é muito eficiente, né? Eu acho que vale a pena pontuar isso, que dá essa flexibilidade, né? Quem consegue fazer durante a semana, se não consegue ter o final de semana, de dia, de noite, está ali o conteúdo disponível, dá para ver, rever se tiver alguma dúvida, né? E, ao mesmo tempo, ter aquela exigência de a cada 2 semanas a gente entregar uma tarefa, ele flexibiliza, mas, ao mesmo tempo, mantém o prumo do curso, tem que fechar o módulo para passar para o outro. Então, eu parabenizo aí essa organização, que eu acho que faz diferença para um grupo grande conseguir, ao mesmo tempo, acompanhar, né, o curso. Um ponto bastante positivo foi a oportunidade de enxergar o todo e as diferentes perspectivas, visões, né? Vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Eu acho assim, no nosso dia a dia, a gente olha muito para o nosso umbigo. É o meu PPG, é a minha instituição, né? É o meu estado. É claro que é essencial a gente ter esse autoconhecimento, fazer autoavaliação, que é até um ponto abordado durante o curso, né? A gente precisa se conhecer,
mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para fora, né? Esse fora do lado, esse fora lá no exterior, né? Olhar para fora para realmente entender se a gente é bom, realmente a gente é bom no que aquilo que a gente acha que é bom, é só uma visão muito focada assim internamente, né? Então, ver o que é bom, ver o que a gente precisa melhorar, e, é claro, pegar exemplos, ver o que o pessoal está fazendo, como que está aprimorando, para onde estão indo os direcionamentos. Mas também, quando eu falo nesse enxergar o todo, perspectivas e visões, é também ir um pouquinho além, não só com essa visão de melhorar o seu PPG, a sua instituição, mas de prover esse avanço da comunidade inteira, né? de ajudar o vizinho também, ser uma troca de mão dupla. Eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo, né? Não é aquilo, vem tudo para mim, para ser o melhor de todos e deixando os outros ali escanteados, né? Dentro desse contexto, um exemplo prático assim seria a questão de estabelecimento mesmo das métricas, né? A gente acha que todo mundo mudou muito a percepção da importância da métrica, por quê? Porque assim, vou ter que preencher tudo isso de métrica, vou ter que levar tudo isso em consideração, né? Mas o curso trouxe essa questão não só de conhecimento dos tipos de métricas, mas também o porquê elas existem, para quê, por que a gente deve usar uma e outra ou várias, né? E, nesse sentido, essa visão de sair do umbigo, acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente fala, não, vamos focar nessas 5 métricas aqui, porque para o meu PPG isso aqui está excelente. Mas um PPG só não faz a ciência avançar, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento de diferentes regiões, de diferentes áreas, de diferentes níveis, né? Ter uns começando, outros mais consolidados. Então, o que faz sentido ter esse leque de informações, né? Tem que ver o todo. E aí, já partindo mais para a finalização da minha fala, eu acho que um ponto de destaque do curso, sem dúvida, foi promover essa abertura, né, para essa discussão do tema métricas de desempenho acadêmico, mas muito mais voltado para uma coisa maior, repensar onde estamos, para onde vamos, o que estamos fazendo, para que estamos fazendo isso, né? E um ponto principal, incentivando a comunicação, o diálogo, que hoje em dia eu acho que é algo que está faltando nos seres humanos, né? Olhar para o lado, conversar, né? Trocar experiências, né? Porque aqui a gente poderia pegar essas grandes universidades, ok, vou melhorar o meu programa, né, os meus PPGs, vou ser ótimo, e não preciso de nada com ninguém, né? Até porque hoje em dia a gente compete por recurso, mas o curso traz essa abordagem, nós estamos juntos, remando no mesmo barco, com o mesmo objetivo, né? Então, a gente sente assim, a gente está junto, a gente não está brigando um com o outro, a gente está tentando evoluir conjuntamente, né? Então, acho que isso é um ponto bastante positivo do curso, né? E, com tudo isso, o curso conseguiu promover, né, essa possibilidade de crescimento de todos os participantes. Eu estava até anotando aqui, são várias instituições, né, de níveis diferentes, em estados diferentes, em situações diferentes, e a gente vê que todos tiveram oportunidade de crescimento, todos, de alguma forma, vão poder usar isso em suas instituições, né? Então, acho que o curso foi muito, 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 muito bom mesmo, né? Acho que deveria até ser obrigatório para todas as instituições de pesquisa e ensino, para ter pelo menos um representante aqui tendo conhecimento, né, de todas essas questões. Então, obrigada pela atenção e agradeço em nome de todos os participantes por essa excelente oportunidade de fazer esse curso que realmente foi maravilhoso. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto honrada e agradecida pela oportunidade de falar aqui como aluna e encerrando o segundo curso Métricas 2021. Eu acho que eu pretendo falar o que eu imagino que os colegas aqui comigo que terminaram esse curso também falariam a respeito do mesmo. Ao completarmos hoje esse curso, eu percebo que nós encontramos aqui muito mais do que a gente esperava ao iniciá-lo no módulo 1. A excelência, a riqueza do material que foi nos disponibilizado, nos chamou a atenção desde o início. As aulas,
os vídeos, as tutorias, fórum, debates em grupo, e ressalto aqui a excelência e a grandeza do material bibliográfico que nos foi disponibilizado. E também, como a colega Ieda falou, a permissão de acessar esse material ao nosso tempo, que todos aqui têm um tempo muito corrido. Foi fundamental para estimular os nossos estudos. Eu acho que a gente sai hoje daqui conhecendo um pouco mais das metodologias e métricas usadas para avaliar o desempenho acadêmico e comparação entre as instituições, avaliar isso de forma crítica e analisar esses processos utilizados e, mais importante, ver os resultados dessas análises, dessas métricas, de uma forma de sermos mais protagonistas, para desenvolver e sugerir novas métricas, como a gente pode observar pela excelência dos trabalhos de conclusão que a gente assistiu de cada um de nós aqui. Eu queria ter tido mais tempo para me debruçar sobre cada ferramenta, cada oportunidade que esse curso nos foi oferecido, mas acredito que o objetivo foi cumprido. Foi lançada uma semente de curiosidade para a gente rever, aprimorar e propor novas metodologias e métricas de desempenho acadêmico. Então, acho que esse objetivo foi alcançado. Estamos aqui cada vez mais movimentados a nos conhecer mais como instituições, governanças, ensino e pesquisa nas nossas universidades. Eu agradeço em nome de todos os alunos aqui presentes, aos professores responsáveis, aos colaboradores, tutores e o apoio imprescindível da FAPESP. Obrigada.